você receba essa mulher de Deus, tanto ela quanto sua casa, seu esposo, pastor Daniel, são amigos, pastoreiam uma igreja linda, batista, renovada, lá em João Pessoa, na Paraíba, e ela está aqui conosco nesta noite, tem ministrado em todas as nossas igrejas da Devex lá do Nordeste, e vai ser porta-voz de Deus, canal de Deus para nós aqui hoje. Com muita alegria e honra, eu queria que você recebesse a pastora Rebeca Cristina, dando um aplauso forte ao Senhor. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Como eu estou feliz de estar com vocês. Eu já bem fui apresentada pelo pastor Gesiel, mas eu vim lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Sirva a Deus como missionário. Tem gente de João Pessoa aí, gente? Tem ali. Ô, glória! Deus abençoe sua vida, minha irmã. Sou da Igreja Batista Miramar, lá da cidade de João Pessoa. Vim aqui ao Rio com meu esposo, pastor Daniel Wesley. Ele não está aqui comigo agora, porque ele foi ministrar lá na DV, que o pastor disse o nome para mim agora. Vila São Luís. Ele está lá ministrando. Isso, pastor Alfredo. E aí, por isso que ele não está aqui comigo agora, mas nós viemos juntos. Meu esposo é pastor de uma igreja lá em João Pessoa, Igreja Batista Miramar, num bairro chamado Jardim Veneza. Eu sei que as nossas ovelhas, irmãos lá do Jardim Veneza estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Igreja Batista Miramar, lá na cidade de João Pessoa. O meu pastor é o pastor Jean Kleber, um homem de Deus que abençoa a nossa viagem, abençoa estarmos aqui. O pastor Gesiel conhece. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jean. Que Deus abençoe essa igreja. Gente, eu estou tão feliz. Isso tudo é tão grande para mim. Eu assisti o culto de Santa Ceia aqui ontem e tive o prazer e a honra, uma honra que vocês têm, é comum para vocês, mas ontem eu tive a honra de assistir pessoalmente um culto com o pastor Silas aqui. Tendo em vista tudo o que o pastor Silas representa para a nossa nação e para a igreja de Cristo. E Jesus me deu o privilégio maior de podermos entrar e tirar uma foto com ele. Nós nos sentimos tão honrados. O pastor Silas, ele exala o perfume de Cristo, humildade e coragem. E eu quero louvar a Deus, que Deus continue abençoando o anjo desta igreja, guardando ele de todo mal, ele e toda a sua casa. Pastora Elisete, mulher honrada, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. A minha gratidão a Deus por estar aqui nessa noite. Isso é tudo muito grande para mim. E eu estou aqui debaixo de uma palavra de ordem de Deus. Amém, gente? O pastor Gesiel, a Rita, as meninas, que Deus continue te abençoando, pastor. O pastor Gesiel, ele é um homem de oração e de guerra. E nós nos alegramos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui. Meu coração tem uma gratidão que certamente só o céu revelará, tá bom? Muito obrigado. Ao apóstolo Jeremias, que eu conheci aqui, mas nós temos uma grande amiga em comum, pastora Ana de Moura, lá da cidade de João Pessoa, pastor Mário, conhece também. Então, que Deus abençoe. O Senhor é um grande homem de Deus, um profeta de Deus, tá bom? Gente, Jesus tem uma palavra para nós nessa noite. Você crê nisso? Eu queria convidar você só um pouquinho para ficar de pé, para lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. O Senhor fez arder essa palavra no meu coração. As horas se vão, mas eu preciso rapidamente dividir essa palavra com você. Atos capítulo 12, versículo 5. A gente vai ler só esse versículo e aí, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus.
eu gosto de falar sobre a oração, tendo em vista que oração é uma atividade comum para quem é crente. É incoerente um médico dizer que é médico e não gostar de ver sangue. É incoerente um engenheiro ser engenheiro e dizer que não gosta de obra. É incoerente um enfermeiro dizer que é enfermeiro e não gostar de pulsionar uma veia. Dessa forma, pois, é semelhante a alguém dizer que é crente e não gosta de oração. A oração, ela faz parte da vida do crente. E falando do livro de Atos dos Apóstolos, que foi o que nós acabamos de ler, o livro de Atos dos Apóstolos, de uma maneira especial, é semelhante a um livro histórico do Novo Testamento. Há um grupo de livros históricos no Antigo Testamento, mas o livro de Atos dos Apóstolos, traz um cunho histórico para o Novo Testamento. É no livro de Atos dos Apóstolos que nós enxergamos no primeiro capítulo a ascensão de Cristo, quando ele sobe aos céus e se torna assunto aos céus. Nós enxergamos no capítulo 2 a manifestação da promessa de Lucas 24, quando os discípulos tentam sair para pregar a palavra do Senhor, para pregar o cristianismo, e Jesus diz: esperem, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E assim acontece no capítulo 2. No capítulo 3, nós enxergamos o milagre que aconteceu no paralítico da Porta Formosa, e o registro claro, o primeiro registro claro, a partir do primeiro século, da igreja se formando como igreja, de uma perseguição clara e direta dos apóstolos, agora apóstolos, não mais discípulos, dos apóstolos, por causa da cura de um homem que fazia 40 anos que era enfermo e ficava ali na frente de uma porta, vivendo de esmola. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos edifica, porque ele traz a história da igreja e, ao mesmo tempo, os milagres e as manifestações que aconteciam enquanto essa igreja crescia. Porque a marca da igreja sempre foi sinais e milagres. Bem verdade que quando alguém tentou deter a igreja, o sinédrio se levantou e alguém tenta deter, a própria voz de Gamaliel olha e diz assim: deixa esse povo aí, porque se Deus for com esse povo vai se embora e vai dar certo. Se não for, vai se acabar como os outros se acabaram. Então a marca da igreja sempre foi sinal, manifestação e autoridade. E dentro de tantas histórias de milagres, do desenvolvimento, do avanço missionário da igreja a partir do apóstolo Paulo, enfim, tantas coisas nós encontramos, tantas riquezas. Quantos paralelos a partir de Atos dos Apóstolos nós não conseguimos fazer das cartas que Paulo escreveu às igrejas? A gente pega as cartas e a gente faz o paralelo em que momento Paulo estava quando escreveu essas cartas. Mas aqui em específico, no capítulo 12, nós enxergamos mais um milagre extraordinário que acontece, ficou registrado. O protagonista desse milagre, pois, foi Pedro. Pedro, aquele que antes de ser apóstolo, quando ainda discípulo, você sabe a história, era alguém de personalidade forte, era alguém impulsivo, a ponto de que o próprio diabo pediu para cirandar e Jesus disse: não, ele me é útil e você não vai cirandar contra ele. E aí, depois de negar, Jesus se aparece, fica 40 dias andando na terra, e aí avisa aos discípulos e diz: somos discípulos aqui, e Pedro também, manda ele vir para cá. E aí manda chamar Pedro. E aí Pedro transformado, Jesus pede a Pedro: Pedro, tu me amas? Amo. Tu me amas? Eu amo. Mas Pedro, tu me amas mesmo? Eu já disse que amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque me amar é amor prático, me amar não é só de discurso. Então, se tu me ama, Pedro, cuida do que eu amo. Cuida do que dá trabalho. Cuida do que tira o sono. Cuida daquilo que muitas vezes vem a ingratidão, a dificuldade. Mas eu amo, é o resultado da cruz, é a igreja. Quem ama a Cristo ama de uma maneira prática e não somente de discurso. Sabe por que é que você faz a obra e não desiste? Porque você ama a Deus.
O maior comprometimento e o elo que nos faz fazer a obra de Deus é o amor a Ele. Não é outra coisa. E agora, sendo apóstolo, é pego em mais uma enrascada de perseguição. O Herodes desse tempo, que era neto do Herodes, lá de Mateus capítulo 2, aquele que liberou a ordem para que matasse os meninos nascidos. Vinha de uma linhagem maligna. Só que a história conta que esse daqui, ele tinha uma linhagem judaica muito forte. Porque a sua mãe era de linhagem judaica. Então, apesar de ser uma liderança romana, e apesar, sim, de lutar por todas as regras do governo romano, mas era alguém que tinha um coração inclinado ao judaísmo. E por uma questão política, era interessante para os romanos passar a mão em tudo que o Sinédrio fazia. O Sinédrio era um grupo de homens que preservava pelo judaísmo de uma maneira muito pesada. E aí era interessante, por uma questão política, para esse homem aqui, tanto pela linhagem de que a mãe dele também tinha uma descendência judia, como por uma questão política, para ter agregados, para ter, pois, aquele controle direto sobre todos os governos, passar a mão. O que era interessante para o Sinédrio, o que era maravilhoso para o Sinédrio, deter o crescimento da igreja. Nós enxergamos que no primeiro século, quem mais lutou para o avanço da igreja foi os judeus. Eles foram os que mais se levantaram, de maneira tal que quando o apóstolo Paulo vai implantar a igreja na cidade de Tessalônia, ele diz que judeus invejosos tentaram deter o avanço do evangelho. Paulo fica 3 semanas, mas a igreja em 3 semanas ali se estabelece. Paulo vai embora e uma igreja saudável ali fica implantada. Isso é maravilhoso. E aí, dentro de todo esse contexto que era interessante, pega um judeu e lança na prisão. Pegaram Pedro, lançaram ele na prisão. Era Páscoa. Não era interessante matá-lo naquele momento. Tiago já tinha sido morto. Tiago apóstolo, não é aquele Tiago da carta, que escreveu a carta às igrejas dispersas em Jerusalém. Tiago apóstolo já tinha morrido e o plano era, vamos matar Pedro. Mas quando prendem Pedro, a igreja se levanta em oração. Porque um já tinha se perdido e a igreja entendia que Pedro ainda era útil. E eu aprendo algumas coisas aqui dentro dessa oração da prisão de Pedro e rapidamente eu quero dividir com você. A primeira coisa é a igreja entendeu que a oração é maior do que a condição. Eu vou repetir. A igreja entendeu que a oração é maior do que a condição. Porque o plano era, mantém Pedro preso. Está acabando a festa dos pães asmos. Quando acabar, no outro dia, o texto diz ainda pela noite, porque no outro dia, certamente ele ia ser executado. E alguém podia dizer, alguém tem que intervir para falar por Pedro. Alguém tem que entrar dentro do Império Romano para falar por Pedro. Vai ser muito difícil Pedro escapar dessa. Já aconteceu com um, vai acontecer com outro. Mas a igreja ora sem pensar nas possibilidades que possa acontecer. Porque a igreja entende que a oração é maior do que a condição. A igreja entende que a oração, aleluia, é maior do que o cenário que se está apresentando no momento. Sabe por que é que você ora e você está no culto do sobrenatural? E eu tenho uma coisa para dizer: sobrenatural é para quem ora, sobrenatural é para quem vê oração mais do que condição. Eu estou falando com você que está assistindo pela internet também. Sobrenatural se manifesta para aquele que crê que a oração é maior do que a presente condição. Decamanácia, pode aplaudir a Jesus. Alguém podia pensar, vamos soltar Pedro como? Vamos orar para Deus mudar a ideia do imperador. E quem foi que
haja. Talabasergue minácia. Ecomenergue assai. Elebecantia. Quem foi que disse que Deus precisa fazer muito movimento para que a oração haja? A igreja entendeu que a oração era maior do que a condição. A segunda coisa que a igreja entendeu. A igreja, irmãos, eles oraram intensamente. Essa palavra grega, intensamente. Em Lucas capítulo 22, versículo 44. Trazendo a passagem do sofrimento e agonia de Jesus no Getsêmani. Quando diz que Jesus orou intensamente, a mesma palavra grega usada para a oração de Jesus foi a mesma palavra grega usada para a oração da igreja, fazendo referência a quê? Orar com toda a força. Doar-se por completo em oração, de maneira exaustiva, de maneira insistente. Alguém dizendo, um morreu, outro vai morrer, e a igreja dizendo, morre não. Alguém dizendo, já aconteceu com um, vai acontecer com outro, e a igreja dizendo, vai acontecer não. A gente está orando. Alguém dizendo, o pai foi assim, a mãe foi assim, a história de todo mundo da família foi assim. E você de pé dizendo, na minha casa não, na minha família não, na minha história não. Decopra sergue, alguém recebe essa palavra? Grande. Eu sinto a liberdade de Deus aqui. A segunda coisa que foi produzida a partir da oração da igreja. O sofrimento de Pedro produziu unidade. Porque eles não disseram, vamos orar, cada um ora nas suas casas. Não, vamos orar todo mundo junto. Isso é coisa que a oração produz. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja crescia. E os pilares do crescimento da igreja era a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir de pão e oração. Palavra, unidade, necessidades financeiras supridas quando fala em partir de pão. Mas um dos pilares da igreja também era oração. A igreja crescia em quantidade, a igreja crescia em número. E como é que isso acontecia? Quando orava. Como foi que Enéas foi curado, paralítico? Pedro orou. Como foi que Dorcas ressuscitou? Pedro orou. A oração sempre fez parte, aleluia, do pilar da igreja. E o que é que aconteceu? Qual foi a segunda coisa? Toda a igreja se reuniu. Tinha indiferença, mas todo mundo estava no mesmo propósito. Eu não gosto como fulano glorifica, mas eu vou orar com ele. Porque a necessidade é maior do que os meus gostos. A necessidade é maior do que as minhas manhas. Lá na Paraíba a gente diz é maior do que o moído. Andarabácia, decopre, a média sai. Eu não gosto como fulano glorifica, mas a causa é maior do que as minhas dificuldades, do que os meus problemas, do que os meus pantinhos. Eu não gosto como é que fulano, eu não gosto da língua estranha de fulano. Olha, tem gente atribulada que é assim. Eu não gosto do glória que fulano dá, mas a igreja orou toda junta. A igreja orou toda junta. Você não está guerreando sozinho. Você não está guerreando sozinho. Vem na quarta, no culto do sobrenatural, está todo mundo guerreando, tem vitória para todo mundo, tem porta aberta com notícia de resultado de oração para a vida de todo mundo. A oração produz unidade. A necessidade ensina quem não sabe orar, a orar. Eu sempre digo isso quando prego e falando sobre oração. Eu não consigo jejuar porque dá dor de cabeça na prova, aprende. Das 5 da tarde não come. Se eu não tomar 2 dedos de café de manhã é um vício. Jeová tira o vício para aprender a ser crente. Decomenécia dai. Para que tenha um movimento dentro da prisão. Porque o texto diz que enquanto a igreja orava, Pedro estava guardado. E essa palavra grega aqui, guardada, é mantendo-se intacto. Estavam querendo matar, mas ninguém tocava.
Eu vou repetir, porque eu sei que tem gente que entendeu. Pastor Gesiel, o plano era matar, mas ninguém tocava. E copricergue minácia. Irmão, há um paralelo muito grande, Rita, entre o plano e daquilo que fazem. O plano é, vai matar amanhã, mas ninguém toca. Ele se mantinha intacto, intacto, intacto. Eu vim lá de João Pessoa para profetizar. A casa está intacta, o ministério está intacto, a família está intacta. Tem gente de pé recebendo essa palavra. Tem um plano, mas ninguém toca. Pode adorar Jesus. O meu desejo é que você que está em casa sinta o que é essa graça que está acontecendo aqui. A palavra grega era manteve-se intacto. O plano era de matar, mas ninguém tocou. Ele estava guardado. Porque Deus guarda pessoas em lugares improváveis. Deus está guardando alguém que está aqui dentro desse templo em um lugar que parece ser improvável. Houve uma unidade da igreja. As necessidades, elas rompem as diferenças. É dentro das necessidades que a gente pede oração a quem a gente nunca pensou pedir. É dentro das necessidades que a gente consegue enxergar Deus em pessoas que a gente nunca enxerga. A gente olha e diz, não é que Deus usou mesmo? A igreja orava de madrugada. Só que nem a igreja pensou que Deus ia fazendo de madrugada. O anjo vem. O anjo já conhecia o endereço da cadeia. Atos capítulo 5. O anjo tira Pedro. Ele passa pela porta da cadeia. No outro dia está pregando. Alguém olha e diz, ele saiu como? Vão lá averiguar e diz, não sei, a porta está fechada. Está tudo intacto, os guardas estavam na porta. O anjo já conhecia o endereço das cadeias. O anjo conhece o endereço em que ele precisa atuar. Ele estava dormindo, preso. O Isbe diz que ele estava sendo preso. Um comentarista bíblico, Isbe, ele diz que estava sendo preso como um bandido de alta periculosidade. Porque a segurança do Império Romano já estava ligada. E disse assim, esse homem ele é perigoso. Ele saiu na outra vez de um jeito assustador. Então vamos ficar ligados. E aí ele ficou preso a 2 guardas. E esses guardas ficavam mudando. E enquanto ele dormia, os guardas também dormiam. Pedro dormia. Pedro dormia por quê? Pedro dormia porque sabia que Deus estava no controle. Pedro dormia porque no final do capítulo 5, quando ele foi surrado, ele saiu agradecido. Que coisa boa apanhar por causa do nome de Jesus. Ele se sentiu digno. Sabe por quê, irmãos? Porque no primeiro século, quem decidia servir a Jesus, decidia pela vida. Era tudo ou nada. Então, para Pedro, se ele morresse, amém. Se ele não morresse, é porque ele era ainda útil à igreja. Só que Pedro não dormiu por uma dispersão. Pedro tinha reserva de oração. Pedro estava preso com 2 guardas. Precisava daquele momento de um descanso, mas uma igreja orava enquanto ele descansava. A igreja orava. O anjo vem. E quando eu meditava nessa palavra, o anjo diz, levanta depressa. Levanta depressa por quê? Para que os guardas não acordassem? Para que as coisas não ficassem pior? Não, né, irmão? A gente está falando de ser celestial. A gente não está falando de descontrole nem de bagunça. A gente está falando de céu. Ele mandou Pedro se apressar. Pedro já perdeu tempo demais dentro dessa cadeia, né? Pedro, pressa, levanta.
Não dá para ficar preso nessa cadeia muito tempo. É hora de agir. Tem hora que a oração obriga a gente a agir. Tem hora que a oração sacode a história da gente. O anjo vem e diz: Pedro, se apressa, se levanta. Não dá mais tempo para casa ficar presa dentro da prisão. Não dá mais tempo para você ficar olhando alguém preso dentro da prisão. O anjo tocou Pedro e disse: apresse, eu tenho pressa. Ele levanta, as cadeias se quebram. E agora? Cinge-se, se organize. Bote a sandália e bote a capa. Por que, missionária? Porque se ele saísse descalço e da forma que ele estava, ele poderia ser pego pela madrugada. Porque a forma que ele estava denunciava que ele tinha saído da cadeia. Antes dele sair, ele teve que estar pronto. Se organize para sair da cadeia sem cara de cadeia. Se organize para sair da luta sem cara de luta. Se organize para sair do deserto sem cara de deserto. A vitória não chegou, mas eu já estou com cara de que chegou. Decomenere minácia. Alguém está sentindo a direção do céu aqui? Tem gente que já saiu da cadeia, mas ainda tem discurso de cadeia, fala de cadeia, cara de cadeia. Não, a cadeia não combina com você. A prisão não combina com você. As algemas já caiu, as portas já se abriu. A porta de ferro já recebeu uma ordem a teu favor. Então levanta a cabeça, muda o discurso. Você está pensando que você vai sair dessa cadeia de todo jeito? É, Pedro. Para alguém denunciar, para alguém dizer assim, ó, fugiu da cadeia. Eu opero milagre, mas eu restauro dignidade. Eu opero milagre, mas eu também restauro dignidade para que ninguém aponte alguma coisa ao teu respeito. Eu te ajeito antes da porta se abrir, para que ninguém duvide que fui eu que abri a porta. Eu te organizo enquanto ninguém vê, para que quando você passe pela porta, ninguém denuncie, aponte que não foi a minha mão. Eu estou tratando com alguém no oculto. Eu estou colocando sandália em alguém do oculto. Eu estou organizando a casa de alguém em oculto, para que quando a porta de ferro se abra, alguém diga: eu não sei o que aconteceu, mas por detrás dessa porta, Jeová fez alguma coisa. Jeová organizou alguma coisa. Ele passa pela primeira, ele passa pela segunda. A última era a porta principal. Eu lendo esse texto, eu me lembrei de quando eu fazia trabalho evangelístico no presídio. E aí quem já foi sabe que são várias portas. E aí a última porta, que é aquela porta grande de ferro. E aí o texto diz que a porta se abriu. A porta de ferro se abriu. Sem chave. E aí, pastor Gesiel, eu fiquei me lembrando daquelas portas de shopping. Que a gente bota o pé, sensor de presença. É de vidro. Aí coloca o pé, sensor de presença. A porta vai sentir que tem presença. A presença está se colocando diante da porta. Alguém está entendendo? A porta é de ferro, a porta é difícil, não há quem abra, a chave não está na sua mão, a hora não é oportuna, é pela madrugada, os guardas não vão abrir, o sinédrio não vai liberar, o império não vai liberar, mas eu estou falando daquele que João, na ilha chamada Patmos, escreveu dizendo: ele é o Deus que tem a chave de Davi, ele é o Deus que tem a chave de Davi. E que chave é essa? É aquele que abre a porta, que dá ordem à porta, pode ser de ferro, pode ser de muro, pode ser de pedra, não importa, pode ser impedimento grande e pequeno. A chave de Davi encontra a porta que parece estar fechada,
fechada. Eu vim lá de João Pessoa para profetizar. A porta vai se abrir. A presença vai abrir a porta. Tem gente de pé recebendo. A presença vai abrir a porta. Você que está em casa, recebe essa palavra agora. A presença vai abrir a porta. Alguém glorifica? Eu estou sozinha aqui. Tem mais alguém aqui? Tem alguém que tem brado de glória para vir comigo? Lácia, derigmídia, decantia, eleriminácia, decópria, alábia fárgia, decanto íblia fácia. E agora, vai na casa que a igreja estava orando, eu já estou encerrando. Bate a porta. Eu já vi gente falar que Rod foi uma menina dispersa. Porque ele bateu, ela veio. Só que ela ficou tão emocionada que ela volta para trazer a notícia. Mas olha aqui para mim. Estava todo mundo orando, ninguém ouviu. Só ela. Porque tem porta que só o céu abre. Mas tem porta que a autoridade foi dada à igreja. Tem porta que só o sobrenatural abre. Mas tem porta que a mão da gente abre. A mão que abre a porta do coração. Que abre a porta da casa para resolver o que há muito tempo precisa ser resolvido. E quando Deus tenta resolver, você pede misericórdia. A menina escuta e diz assim: Pedro está na porta. Alguém diz assim: isso é anjo, menina, isso lá é Pedro. Mas tinha alguém que estava orando, mas estava envolvida com o que estava acontecendo. Eu estou orando, mas eu já posso ouvir que o resultado está batendo na porta. Decominécia. Eu estou no culto do sobrenatural, mas eu sei, o resultado está batendo na porta. Alguém disse é anjo. Alguém disse é impressão sua. Alguém diz não é para agora, vai demorar. E você está na casa dizendo o resultado está batendo na porta. O resultado está batendo na porta. O resultado está batendo na porta. E aí quem está perto não consegue perceber. Tem gente que está do seu lado, mas não tem o ouvido que você tem. Tem gente que está do seu lado, mas não tem a visão que você tem. Porque não consegue perceber. O resultado está batendo na porta. O resultado está batendo na porta. E a menina faz o quê? Ela diz é ele. Alguém diz é não. Ela diz pois eu vou abrir a porta. Já que ninguém quer abrir, a porta está aberta. A porta está aberta. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite dizendo uma coisa para você: não mantenha a porta fechada. A menina precisou abrir, mas eu quero dizer uma coisa para você: a porta da minha casa lá em João Pessoa já está aberta e o resultado da oração pode entrar. A porta da minha casa já está aberta, ainda que alguém não acredite. Lá em João Pessoa já tem uma casa com porta aberta. Aqui no Rio tem mais alguma? Tem mais alguma? Tem. Fica de pé para adorar Jesus. Fica, já estou encerrando. Tem alguma porta que está aberta para receber o resultado da oração? Vai ter milagre, vai ter sobrenatural, vai ter coisa nova de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui. Alabarácia, erebecominécia, erebecantia, dereminácia. Eu quero orar por você. As horas já se vão. Abra a porta. Esteja pronto. Alguém diz eu não estou ouvindo nada. Você diz o resultado está batendo na porta. Decoubre, assai. Haverá resposta de oração. Sobrenatural é manifesto na vida de quem ora.
Sobrenatural é manifesto na vida de gente que não tem medo. Porque tem gente que clama por sobrenatural, mas não tem estrutura de ver nem viver. Mas você não é daqueles que retrocedem. Você não é frouxo, você não é fraco. Paulo disse a Timóteo: deixe de ser medroso, se organize, Deus te deu a ousadia. Eu estou capacitando os teus olhos a ver sobrenatural. Eu estou capacitando o teu ouvido a ouvir sobrenatural. Eu estou capacitando as tuas mãos a tocar em sobrenatural. Olha o que o céu está liberando aqui nessa noite. A porta está aberta. E tem alguém que diz comigo: o resultado pode entrar, pode entrar, pode entrar. Tem mais alguém que diz comigo: pode entrar, a porta está aberta. Quero orar por você. Deus, há uma presença neste lugar. Há uma graça que é derramada e dispensada sobre este lugar. Ele pecou e me dio fai de canti o deri me dio sergi mitia. Ele pecou pra manti a decor e me dio face a decampi a farig me dio serga. Ele pecou pra manti o deri me plia fácia. Se alguém sente graça de Deus aqui, em alguns segundos entra nesse manto comigo. Abre essa boca, essa máscara não pode te impedir de adorar. Se tem mão, levanta as mãos pro alto, para atrair o Deus do sobrenatural para esse lugar. Se tem línguas estranhas, sinta uma labareda de fogo a te tocar. Se tem línguas estranhas, sinta a presença do grande a te visitar. Tem uma graça de renovo nesse lugar. Tem uma presença recoplemebe a fácia. Erebecou priamante oderig mi plia fácia de. Ele está indo. Ele está liberando o resultado de oração para o endereço de alguém. Erebecou premamplia. Para eu entregar o microfone para o pastor Gesiel, que a hora já estourou. Se você tem mão, levante a mão para o céu. Tem gente que diz assim: eu não gosto quando o pregador pede para a igreja glorificar. Salmo 12, versículo 5: por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, eu me levanto do trono. Se você soubesse o valor de uma adoração, você adorava sem nenhum pregador pedir. Mas eu quero combinar com você, para pelo menos por 30 segundos, com a sua mão levantada, você rasgar a sua melhor adoração. Rasgue o seu melhor glória. Rasgue o seu melhor aleluia. Porque enquanto você adora, já tem resultado entrando pela tua casa. Porque enquanto você adora, tem resultado que já encontra Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Campina Grande. Tem. Alguém adora, alguém adora. Alguém consegue encher a Devec na penha de adoração. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Pega tuas mãos, vitória em Cristo, declara isso bem forte. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Levante suas mãos. Deus do sobrenatural. Aquele que era e que há de vir, vamos. Aquele que era e há de vir, em seu poder faz ressurgir. Em seu poder faz ressurgir. O Deus dos mortos faz viver. O
o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagre. Deus de milagre. Deus de milagre. Deus de milagre. Aquele que era e há de vir, erga as mãos e diga: aquele que era e há de vir. seu poder, em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Eu quero fazer uma oração especial por você que entrou aqui, que nunca pertenceu a uma igreja evangélica, ou já pertenceu e está afastado. Deus hoje moveu aqui de uma forma sobrenatural. Você não tem noção do que aconteceu aqui, não dá tempo para falar. Mas eu quero fazer uma oração por você que está aqui. Pastor, eu nunca fiz uma aliança com Deus, nunca decidi. Mas você quer fazer uma aliança com Deus hoje, você quer mudar de vida hoje. Ou você até já pertenceu a uma igreja, mas parou de caminhar e quer voltar para a casa do Pai hoje. Eu vou te dar 1 minuto. 1 minuto. Se você quer fazer uma aliança com Deus, e se você quer mudar de vida hoje, chega. Você sabe que Deus está aqui, que Ele falou com você. Eu declaro que não há cadeia, não há mal, não há inferno, não há nada que prenda tuas mãos ou teus pés. Se você quer fazer uma aliança com Deus e mudar de vida agora, saia do lugar onde você está e venha aqui no altar, aqui embaixo, que eu vou orar por você. Vem, vem. Se você quer fazer essa aliança com Deus, saia do lugar onde você está e vem aqui. Eu vou orar por você. O Espírito Santo te trouxe aqui para isso. Vem, minha filha, vem, vem. Cadê a segunda pessoa? Pode vir aqui, eu estou esperando você aqui embaixo. Cadê a segunda pessoa para fazer essa aliança com Deus agora? Eu estou esperando você. Eu sei que você está aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você quer fazer uma aliança com Deus, se você quer mudar de vida hoje, se você quer voltar para a casa do Pai, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Tem mais alguém vindo ali? Pode aplaudir Jesus bem forte. Cadê a terceira pessoa que quer fazer essa aliança com Deus? Sai do lugar onde você estiver e vem aqui no altar. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Isso. Isso. Nós vamos orar em nome de Jesus. Cadê a quarta pessoa que quer fazer essa aliança com Deus? Onde você está? Sai do seu lugar e vem aqui no altar. O Espírito Santo te trouxe aqui para isso. Nós vamos orar. Eu sei que há uma unção de Deus aqui. Cadeias sendo quebradas aqui agora. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, para o altar. Nós vamos orar pela vida dessas pessoas. São pessoas muito especiais. São pessoas que Deus ama muito. Estenda as suas mãos para o altar. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida dessas queridas que estão aqui no altar. Escreve o nome delas no livro da vida do Cordeiro, para que nunca mais se apague. Quebra toda maldição, transforma em bênção. Declaramos sobre elas as bênçãos das regiões celestiais. Declaramos que elas passaram da condenação para a vida e recebem a bênção da salvação, da libertação, da cura. Satanás e seus demônios perdeu o governo na vida delas, e elas serão dominadas pelo Espírito Santo a partir de agora. Só quem crê comigo diga amém. Deus abençoe vocês, minhas filhas. Deus abençoe, tá? Ó, nós queremos dar um livro de presente, 2 livros pequenos de presente para vocês. Pegar o nome para a gente estar orando e acompanhando vocês, tá bom? A gente faz isso aqui, numa salinha aqui à nossa direita, rapidamente, 2 minutinhos, dá um pulinho lá com elas, tá? Para elas pegar o nomezinho de vocês e dar o livro de presente. Você pode dar um aplauso forte para Jesus? Eu vou pedir os intercessores para virem para cá. Eu vou pedir, pastor Ronai, pode já começar a ungir a mão dos intercessores. Antes, obrigado, pastor Sidney. Você que trouxe a carta de afronta, pegue aí agora, em nome de Jesus. Pega a tua carta de afronta aí. Nós vamos orar.
Nesse momento dessa oração também nós vamos orar pelo Brasil. Nós temos esse compromisso com o Espírito Santo, de todo culto orar por essa nação. Em nome de Jesus, levanta a tua carta de afronta aí agora. Levanta, pega, você que trouxe, levanta. Pega a tua carta de afronta, levanta aí. Em nome de Jesus, mas levanta sem medo. Você ouviu testemunhos aqui do que Deus já está fazendo nesse propósito. Isso é coisa séria. Levanta aí. Pai, no nome de Jesus, está diante do Senhor as afrontas que vieram sobre a vida desse homem, dessa mulher. As afrontas que vieram na vida dessa pessoa que ora comigo em casa. Senhor, pessoas que me mandaram mensagens que estão orando em casa, levantando cartas de afronta em casa, porque não podem estar aqui, estão distantes daqui, mas estão conosco no mesmo propósito. Eu declaro que todas essas afrontas escritas aí estão diante do Senhor. Nós declaramos que o Senhor está lendo a cada uma delas e guerreando em cada uma delas. E ainda nesse mês de outubro, esse homem e essa mulher vai dar testemunho de que o Senhor se levantou e aplacou a fúria desse demônio. E o milagre foi liberado para essa casa, para essa família. Quem crê nisso, diga amém e diga graças a Deus. Permitindo Deus, quarta-feira que vem estaremos aqui, 18h30, não se esqueça, 18h30, quarto de guerra, 19 horas, nós começamos a reunião. Você que vai passar no corredor, não se esqueça, 2 filas. Segundo, passe ligado nesse corredor. Você já ouviu aqui que Deus está fazendo coisa grande nesse corredor, tá bom? Em nome de Jesus, que o grande amor que só procede de Deus, que a graça salvadora revelada em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E todos digam: vem em nome de Jesus, passe no corredor, debaixo da bênção.